O mundo está passando por essa situação complicada, né? Não é privilégio de um ou outro país. Aqui no Brasil também estamos aí enfrentando um momento aí de pico da doença. Já estamos há 3 meses praticamente. Muitas pessoas, né, passaram por essa pandemia em quarentena, como creio que vocês aí também. Mas a situação começa a ficar complicada. Precisamos trabalhar também, precisamos sobreviver. Então é difícil encontrar alguém que não tenha um parente que tenha contraído a doença, né, a Covid-19, várias pessoas já próximas, assim, até amigos, né, pessoas mais idosas já perderam a vida. É uma situação muito triste, né? Um amigo, um grande, inclusive, ícone do criacionismo aqui no Brasil, professor Orlando Ritter, ele faleceu lá na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso. Os que conhecem o Brasil sabem do que eu estou falando, né? Mato Grosso do Sul. Fica bem distante daqui de Tatuí, interior de São Paulo, onde eu moro e estou falando agora. E não podemos nem fazer aí uma homenagem póstuma, comparecer, né, ao sepultamento, como tem sido feito com os que morrem por essa doença. Somente poucas pessoas podem participar e a coisa tem que ser feita muito rapidamente. Então é uma situação muito triste. É um momento em que parece que as rédeas do mundo estão soltas, né? E alguns até perguntam onde está Deus nesse momento. Nós temos assistido também muitas barbaridades na imprensa, convulsões sociais, rumores de guerras, né? O mundo numa instabilidade tremenda. Aqui na América do Sul os que estão mais informados estão preocupados, né, com uma anomalia sobre o campo magnético terrestre. E isso parece que está crescendo. A NASA tem investigado esse assunto e parece que está crescendo essa brecha ali no campo magnético. E isso significa mais radiação, né, perigosa sobre nossas cabeças, e também riscos aí de pane em satélites de comunicação. Então imagine o mundo não podendo contar com a internet, com comunicações, com GPS, né? É uma situação bastante preocupante, né? Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas até brincam, né? 2020 ainda nem acabou e tanta coisa já aconteceu de estranha e de preocupante, de assustadora, né? Então, realmente parece que parece que não tem ninguém no controle, né? O mundo está, como dizemos aqui no Brasil, destrambelhado, né? Mas não é assim que nós cristãos pensamos, né? Nós sabemos que sim, existe alguém controlando tudo, existe alguém olhando por nós, existe alguém que vai conduzir a história para um desfecho cheio de esperança, né? É o nosso Deus. E eu quero convidá-los nesta manhã a meditar nisso, no fato de que, embora pareça que as coisas estejam sem controle, pode cair o mundo, eu estou em paz, como diz aquela música tão bonita, né? Nós temos um Deus todo-poderoso que tem as rédeas do universo em suas mãos, tem o controle do universo em suas mãos. Eu quero ler com os irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia agora, em Ezequiel, capítulo 1. É um texto muito bonito, né? O contexto aqui, para vocês terem uma ideia, é aquele momento em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Muitos jovens, né, pessoas da nobreza foram levados cativos, entre eles Daniel e seus amigos, conhecemos bem a história. Mas alguns ficaram, né? Ficaram lá na cidade devastada, na região que foi devastada por Nabucodonosor, e estavam ali bastante tristes, desanimados. Eles sim, né, pensando que o mundo tinha acabado. Acabou para nós. O que mais podemos esperar deste mundo, né? Nossos filhos foram levados cativos, talvez nunca mais os vejamos. Nossa terra está destruída. O que mais podemos esperar deste mundo? Aí vem o profeta Ezequiel, e como é frequente, né, Deus usa seus profetas, suas profetisas, para confortar o povo, para trazer esperança ao povo. Graças a Deus nós temos também uma voz profética, né, com livros e tantos textos que foram escritos para confortar a igreja nesses últimos dias. Então é só você ler, não só a Bíblia, quanto os livros de Ellen White, para você perceber que realmente nós não precisamos ter medo do futuro. Não precisamos ficar aflitos, porque Deus já nos previu, anteviu essas coisas, para que nós ficássemos de sobreaviso e preparados, sabendo que antes de melhorar definitivamente com a volta de Jesus, as coisas vão piorar ainda um pouco mais, né?
um pouco bastante mais, né? Mas nós temos que estar firmados realmente em Deus. E aí aqui para esse povo, Deus então envia seu profeta com palavras assim, com uma visão tremenda, na verdade, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela para já começar a mostrar uma apresentação que eu preparei aqui, um preze, né, que eu preparei para vocês sobre isso, com o título Deus conosco. Deus está conosco. Não precisamos ter medo do presente nem do amanhã. E o texto então é esse aqui, Ezequiel, capítulo 1, versos 1 a 28. Se você tem a Bíblia aí, acompanhe comigo então a leitura. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu, Ezequiel, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como que de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas dos 4 lados tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os quatro tinham rostos de leão. Do lado esquerdo, rostos de boi. E os 4 também tinham rostos de águia. Assim, eram os seus rostos. Suas asas se abriram para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente. Para onde o espírito queria ir, eles iam, não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Quando eu estava olhando, agora vem assim o aspecto ainda mais glorioso desta visão. Até aqui nós vimos seres viventes, anjos, né? Anjos poderosos, mas agora vem o ápice, né? Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo. E nas 4 rodas os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, eles iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam do chão juntamente com elas, porque nelas estava o espírito dos seres viventes, ou seja, fôlego de vida, né? Alma vivente, como sabemos. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles. Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo. Estendido por sobre a cabeça deles, por debaixo do firmamento, estava cada ser vivente estendia suas 2 asas na direção do ser que lhes estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andavam, ouviam o ruído de suas asas, que era como o som de muitas águas.
como o som do onipotente, um som de tumulto, como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima, do firmamento, que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Sim, agora o ápice mesmo da visão vem com o verso 26 e seguintes aqui. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Desde a sua cintura daí para cima e desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco-íris, que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Veja aí na sua tela uma pálida ilustração tentando reproduzir um pouco dessa visão tremenda, maravilhosa que Ezequiel teve de Deus, de seu trono e de anjos poderosos, né? Ali está Deus sentado em seu, como diz aqui o profeta, uma espécie de trono, e o arco-íris do concerto rodeando o Criador do universo. Eu não queria estar no lugar de Ezequiel, no sentido de ter que escrever ou descrever essa visão tão tremenda. Ele tentou do jeito que pôde, né, com os recursos literários que ele tinha à mão, mas não deve ser fácil nem hoje em dia com os recursos e palavras e vocabulário e tecnologias que temos, descrever a glória do Todo-Poderoso, né? Então, realmente uma visão maravilhosa, e eu quero que vocês entendam o porquê que Deus, nesse momento, permite que seu profeta tenha um vislumbre, né, da glória celestial, dos anjos celestiais. Era um momento muito oportuno para esse tipo de visão, né? Então, veja, verso 12, nós temos algumas lições agora a extrair dessa visão aqui que eu li com vocês, 28 versos, né? Que assim como os 4 seres viventes, possamos andar para frente, sempre para frente, seguindo o Espírito Santo. Você percebe que, na leitura que fizemos, eles só andavam para frente, à medida que o Espírito os impelia. Que sejamos assim também, nunca voltar atrás, nunca dar passos para trás, nunca olhar para o passado, andar para frente, guiados pelo Espírito Santo. Versos 15 a 18, a estrutura da roda com olhos denota organização e sabedoria. É assim que Deus quer que sua igreja funcione e trabalhe. Ellen White mesmo aplica essa estrutura de rodas, né, à igreja de Deus, né? Nós temos que trabalhar com ordem, com organização, nunca de qualquer jeito. Deus merece todo nosso esforço nesse sentido. Verso 19, a igreja deve seguir as orientações dos anjos, que por sua vez seguem as orientações do Espírito Santo. Como eu disse, só marchar sob a ordem do Espírito Santo. 19 a 21, sem a proteção dos anjos e a orientação do Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Você vê na visão que eles paravam quando o Espírito parava e avançavam quando o Espírito avançava. Então, precisamos desesperadamente da orientação do alto para que possamos prosseguir. 25 a 28, tremenda descrição do Deus indescritível. Como eu disse, Ezequiel tentou, mas claro, a linguagem humana nesses momentos é insuficiente, né? Essa visão foi necessária para mostrar aos judeus que o Todo-Poderoso ainda estava com eles, conduzindo as rodas intrincadas da história. Acima de tudo, Deus está no trono de Safira, ele reina sobre o universo. E o trono, como nós vimos, está cercado, rodeado pelo arco-íris, que remete ao seu concerto, né? As promessas de fidelidade de Deus. A gente lembra imediatamente de Noé, o dilúvio, e Deus, no fim do dilúvio, dizendo, colocando o arco no céu e dizendo: nunca mais destruirei a terra por um dilúvio. E, de fato, aguardamos a intervenção de Deus, não mais dessa forma, porque Deus prometeu. Então, aqui, Deus lhe dá ao profeta, e por extensão ao povo que estava lá desesperado, uma garantia de que, apesar de tudo parecer perdido, ele governava sobre todos. Ele tinha seu trono estabelecido sobre o universo, o trono de Safira, e é o Todo-Poderoso que fez uma aliança com o seu povo, um acordo, um pacto representado pelo arco-íris.
pensem na alegria do profeta e daqueles para quem ele relatou essa visão, ao saber que realmente nem tudo estava perdido, né? Porque se eles confiassem no Deus Todo-Poderoso, aquela situação ali seria superada, né? Era tão pequena comparada com o Deus que eles tinham. Então essa mensagem ela passa pelos séculos, né? E alcança a todos nós aqui no século 21 com o mesmo significado. Não temas, eu estou com você, eu sou o Todo-Poderoso. Agora, qual o tamanho do nosso Deus? Eu gosto de meditar nisso aqui, porque toda vez que eu penso nisso, eu acho que quando eu estive aí em Barking com vocês, eu também procurei fazer isso. Foi uma semana criacionista, né? E eu procurei mostrar aos irmãos que Deus é o todo-poderoso Criador do universo. E é importante nos lembrarmos disso, porque quando nós temos um Deus assim, e temos um Deus assim, os nossos problemas se tornam muito pequenos. Como disse alguém uma vez, não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Então, qual o tamanho do seu Deus? Lá em Gênesis capítulo 15, verso 5, nós encontramos um texto bem interessante em que Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, da sua barraca, vem aqui para fora e conta as estrelas se é que tu podes. Veja, naquele tempo, segundo se diz, né, e estudiosos descobriram, a estimativa é de que havia 5.000 e poucas estrelas no céu. Eles tinham tempo sobrando lá, né, não tinham as distrações do nosso século, e ficavam lá no céu aberto contando estrelas e imaginavam que eram mais ou menos assim, 5.000 e poucas estrelas no universo. A gente sabe que esse número nem chega perto da realidade, né? Veja aí nessa foto um pedacinho da Via Láctea, né? Quando a gente olha para o céu assim numa noite estrelada, a gente vê uma concentração de estrelas maior num ponto ali do universo, do espaço. Aquilo ali é um dos braços da galáxia que tem mais ou menos essa forma aqui, né? Uma forma espiralada. E os astrônomos calculam que haja cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia. E o Salmo 147, verso 4, quando a gente pensa nisso, é maravilhoso, porque ele diz assim, Deus conta o número das estrelas e conhece todas elas pelo seu nome. Se elas são tão numerosas assim, a ponto de serem incontáveis, mas Deus as conhece todas, isso nos dá um vislumbre do nosso Criador. Se ele é capaz de contar e dar nome a estrelas que são em número de muitos e muitos trilhões no universo, né? Quanto mais não conheceria 7 bilhões de seres humanos, né? Na verdade, a Bíblia diz que Deus conhece cada um de nós, ele conta o número os fios de cabelos da nossa cabeça, daqueles que têm bastante, daqueles que não têm tanto assim mais, né? Mas ele conhece tudo. Ele poderia, hoje numa linguagem atual, poderíamos dizer assim que Deus conhece cada átomo do nosso corpo. Ele sabe tudo, ele conhece tudo e ele é o Todo-Poderoso. Como é bom saber disso, né? A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem um diâmetro estimado em 100 mil anos-luz. Para vocês terem uma ideia de tamanhos, né? E ela é uma só. É uma entre muitas outras galáxias, bilhões de galáxias. Então, se você tivesse uma nave espacial que viajasse aí a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, a gente levaria 100 mil anos para cruzar a nossa galáxia apenas. Então, pense nas dimensões disso, né? E, recentemente, os cientistas disseram que refizeram alguns cálculos, né? Está aí na revista Nature, e perceberam que o universo ele tem 10 vezes mais galáxias do que haviam pensado antes, haviam estimado. Então, você pega aqueles 100 bilhões ali, multiplica por 10, né, estrelas ali. Se a gente tem aí 100 bilhões de estrelas na galáxia e tínhamos a estimativa de 100 bilhões de galáxias, multiplique isso tudo e multiplique por 10 depois, para você ter uma ideia pálida de qual seria o número de estrelas nesse universo. E sabe-se lá quantos planetas também orbitando essas estrelas, né? É muita coisa mesmo. O universo é muito vasto, tem muita matéria, muita energia. E o Deus que fez tudo isso, então, qual o tamanho dele? Né? Qual o poder desse Deus? Só para você ter uma ideia. Tem uma animação que eu gosto de exibir para ajudar a gente visualmente a pensar nisso, que é esta aqui. Nós vamos fazer uma pequena viagem agora, somente dentro da Via Láctea, porque se fôssemos para fora, aí ficaria muito longe mesmo e voltar para finalizar esse culto não daria tempo. Então, eu vou começar por aqui, mostrando o tamanho da nossa Lua. Aqui.
nossa Lua, e logo a seguir o Mercúrio, né? O Mercúrio é um pouquinho maior que a Lua, depois vem o planeta Marte, Vênus ali, que são os próximos do tamanho da Terra, porém ela é maior que eles, né? E aí, a Terra, eles já passaram lá para a Lua. Já passou, já girou, deram um tchauzinho ali, Netuno, Saturno, Júpiter, que são os gigantes gasosos, né? Só essa mancha aí, Júpiter cabe em 3 terras. Agora vem o nosso Sol, bem maior do que o planeta da Terra, mais massa do que a gigante laranja, vem que o nosso Sol já está ficando bem pequeno. Arcturus, uma gigante vermelha. Aldebaran, e o nosso Sol está sumindo, a Terra já nem aparece mais ali. Rigel, uma super gigante azul. O que você achou grande já ficou pequeno. Crystal Star, uma hipergigante azul. Antares, uma super gigante vermelha. Aquelas estrelas grandes que você achou ali já estão pequenas também. Ursa Feia, uma super gigante vermelha. E a Cão Maior, uma das maiores estrelas conhecidas pelos astrônomos, né? Você vai ver agora no horizonte dela na Terra por um instante lá. Ali estamos nós. Então pense realmente o que somos, né? A Terra é um grãozinho de poeira nesse vasto universo. E nós então estamos nesse grãozinho de poeira. Qual o tamanho do ser que criou tudo isso? O Criador sempre é maior do que a sua obra criada. Portanto, ele realmente está além da nossa compreensão, né? Eu gosto de ler esses textos também, Êxodo 3,14 e João 8,28, ler em paralelo, porque lá em Êxodo 3,14, vamos pensar um pouquinho mais agora sobre o nosso Deus, né? Já sabemos que ele é grande, mas é um Deus também que se fez pequeno em amor, por amor. Nós já vamos entender isso aí. Em Êxodo 3,14, está escrito que o Deus que se identifica a Moisés e envia seu servo para libertar os hebreus, se identifica como sendo o Eu Sou. O Eu Sou enviou Moisés, ok? E lá em João 8,24, Jesus usa a mesmíssima expressão e aplica a si mesmo, ao dizer que quem não crê no Eu Sou está condenado. Precisa acreditar no Eu Sou. Veja que interessante, Jesus usar a mesma expressão que lá em Êxodo é usada para identificar o Deus Criador, o Deus que enviou Moisés. A expressão grega é ego eimi, traduzida na Septuaginta, que é a versão dos judeus para o grego, né? Vem do hebraico anihu, usado em Deuteronômio 33:39, que diz assim: vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Interessante que em Deuteronômio, Moisés usa a expressão anihu para se referir a Deus, ou eu sou, aquele que é o eterno. E ali no Novo Testamento, os sábios judeus, os 70, que traduziram a Septuaginta, usam essa expressão traduzindo-a para ego eimi, que é a mesmíssima expressão que Jesus usa para si. Ok? Ele é o anihu, o único Deus, o Criador Todo-Poderoso. É importante saber disso, entender isso. Mateus 1,23, quando o anjo Gabriel vem anunciar a Maria que ela daria à luz o Salvador, ele diz que o nome dele seria, um dos nomes, né, que identificam Jesus, seria Emanuel, Deus conosco. Por quê? Deus conosco. Porque é exatamente isso. Deus se fez humano para estar conosco. O santuário terrestre que representava Jesus agora estava sendo, na sua totalidade, encarnado em forma humana. Jesus, ele tabernaculou, é a expressão bíblica, né? Ele armou sua tenda com os seres humanos. Ele é o santuário vivo. Isso é maravilhoso demais, né? Aqui um bebezinho, como caber em nossa imaginação, nosso pensamento, né? Que o Deus Todo-Poderoso, o Anihu, o Ego Eimi, o Criador do Universo, das galáxias, estava nessa forma de bebê. Frágil, pequenino, deitado numa manjedoura. Cabe em nosso entendimento isso? É realmente maravilhoso, né? João 1, versos 1 a 3, nós conhecemos bem o texto. João, uma pessoa que teve uma intimidade tremenda com Jesus, ele andou de pertinho ali, encostou a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia, queria estar perto de Jesus o tempo todo. A melhor testemunha ocular foi usada por Deus para dizer o seguinte no comecinho de seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vimos a sua glória.
e ele criou todas as coisas. Eu prefiro crer em João a crer em pessoas hereges que querem dizer que Jesus não é Deus. Em quem você vai acreditar? Numa testemunha ocular direta que andou, comeu, viveu 3 anos e meio com Jesus, ou em pessoas que querem rebaixar Jesus, guiadas por Satanás, que sempre quis rebaixar Jesus? Sempre quis que as pessoas pensassem que ele é apenas um anjo, é apenas um ser, um revolucionário, um profeta, um filósofo. Eu fico com João, obviamente. Porque além de ser uma testemunha direta, é inspirado por Deus. E ele diz, ele era o verbo, estava com Deus, o Pai, e era Deus. Né? Nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele fala do Jesus que nasceu e do Jesus que era antes de nascer, do Todo-Poderoso Criador do Universo. Lá em Romanos capítulo 9, verso 5, Paulo fala, em outras palavras, né, a mesma coisa, ao dizer que geneticamente Jesus descende dos patriarcas, né, descende do povo judeu, mas precisamos lembrar de que antes de tudo isso, ele é Deus eterno. É o ego eimi, é o anihu. Maravilhoso pensar nisso, né? Nosso Deus se fez homem por amor de nós. Esse texto aqui também é tremendamente importante e maravilhoso. João 8,58, Jesus diz assim, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, genestai, no grego, eu sou, eimi, aquela expressão. Nesse momento, você sabe que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque eles entenderam muito bem o que alguns hoje não querem entender. O quê? Que ao Jesus usar essa expressão, ele estava se fazendo Deus. Ele estava dizendo que, olha, na verdade a palavra genestai aqui, que ele usa que o autor usa para Abraão, ela quer dizer nascimento. Então, antes que Abraão nascesse, genestai, gerado, eu sou, eimi, eu existo. Esse texto é muito claro. Essas palavras de Jesus são muito claras. Antes de Abraão nascer, eu já existia. Então os judeus pensaram assim, peraí, mas você tem 30 anos? Como assim você já existia antes de Abraão, que morreu faz tempo, né? E que viveu mais de 170 anos? Quem é você para dizer isso? Você está dizendo que é Deus? Vamos matá-lo por blasfêmia. E claro, se Jesus fosse apenas um ser humano, pela lei judaica, merecia isso, né? Mas como ele é Deus de fato, claro que não. Ele não merecia isso. Porque ele estava falando a plena verdade. Ele é Deus. Outro texto interessante, que alguns não associam, né, como uma prova da divindade de Cristo, são esses dois aqui, ó, na verdade. Analisando os dois em paralelo, Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra, como era, e o espírito, que ali no hebraico é ruach, quer dizer fôlego, né, fôlego de vida, o espírito, fôlego, volte a Deus. Aqui a palavra Deus, no hebraico, é Elohim, que indiscutivelmente se refere ao Deus Criador. E o Espírito volte a Deus que o deu. Portanto, queridos irmãos, para quem volta o Espírito? Para quem volta o fôlego de vida quando nós morremos? O texto é claro, para Elohim, para Deus. Só que em Atos 7,59, Estevão, quando está sendo apedrejado, ele ora a Deus e diz assim, Senhor Jesus, recebe o meu ruach, recebe o meu Espírito. Ora, se Jesus não fosse Deus, Estevão estaria blasfemando durante uma oração, porque ele entrega para Jesus o seu fôlego de vida. Quando a Bíblia, lá no Antigo Testamento, diz que o fôlego de vida ele é entregue a Deus. A quem foi o fôlego de vida de Estevão? Para Deus, para Jesus, porque Jesus é Deus, de fato. Por isso nós cremos realmente, como adventistas do sétimo dia, na divindade triuna. Nós temos o Pai, temos o Filho e temos também o Espírito Santo. Quem sabe outro dia podemos conversar sobre ele. O Espírito Santo é a pessoa mais misteriosa da divindade, porque ele não veio falar de si mesmo. Ele veio nos lembrar das palavras de Jesus, veio nos revelar quem é Cristo, na verdade. Então, embora não saibamos muita coisa sobre o Espírito, o suficiente nós sabemos para entender que ele é Deus também, porque ele aparece até na criação do mundo, lá pairando sobre a face das águas, né? A Trindade está presente lá. Ele aparece conduzindo os rumos da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Em todo o livro de Atos nós vemos o Espírito Santo ali como alguém que envia, alguém que chora, alguém que se alegra. Ele é não só Deus, como uma pessoa, porque ele tem atributos de pessoa. Ele aparece no batismo de Jesus na forma de uma pomba. Lá está o Pai falando do céu, está ali o Espírito Santo pairando sobre Jesus e o Filho está sendo batizado. A Trindade aparece no batismo. Ele aparece na fórmula batismal trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto de Mateus é tão claro que alguns antitrinitarianos, que defendem a heresia de que Deus
de que Jesus não seria Deus pleno e o Espírito Santo seria apenas uma energia, tem que apelar para algumas desculpas, como a de que esse texto não seria autêntico, né? Só que não esqueçamos de que Ellen White diz que essas palavras saíram dos lábios de Jesus. Esse texto de Mateus não só é autêntico, como foi dito pelo próprio Jesus. Então, uma pessoa que diz que o Espírito Santo não é Deus ou que não faz parte da Trindade, ele está, na verdade, negando palavras do próprio Cristo. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não faria sentido batizar em nome de uma energia. Em nome do Pai, do Filho e da energia elétrica. Não tem sentido. Eles têm nome. A divindade em que nós cremos tem nome. E o nome de família dessa divindade é Yahvé. Né? O nome Yahvé se aplica tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. Como é bom saber disso, né? O diabo é muito esperto e ele tenta, então, negar duas coisas importantes. Primeira, que Jesus é Deus, porque nós temos que crer em Cristo para a salvação. E segunda, que o Espírito Santo existe, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele é que nos guia a toda a verdade. Se nós negarmos a presença e a existência do Espírito Santo, estaremos negando o nosso Paracletos, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz, aquele que nos abre a mente para as verdades divinas. Não neguemos essas verdades. Como adventistas do sétimo dia, nós cremos nessa divindade triuna revelada na palavra de Deus. E cremos que Jesus Cristo é aquele que recebe nosso fôlego quando nós morremos, é aquele que criou o universo. Tomé, quando viu Jesus ressuscitado, ele disse palavras maravilhosas ali em João 20, 28. Ele respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. O texto grego é muito claro ao se referir a Jesus como Deus, porque lá está escrito ho theos moi, ou seja, ele é o meu Deus. Tem até um artigo definidor ali. Se Jesus não fosse Deus, nesse momento ele teria que reprimir Tomé e dizer, Tomé, não fale isso, eu sou apenas um ser criado. A mesma coisa que Gabriel, o anjo mais exaltado no céu agora, fez quando João tentou se ajoelhar na presença dele para o adorar. Gabriel disse, levanta porque eu também sou um servo como você. Jesus não fez isso, ele aceitou a adoração de Tomé. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não poderia negar esse fato. Então Tomé diz, meu Senhor e o meu Deus. Ele adora Jesus como sendo Deus. As mesmas mãos que Tomé viu com aquelas marcas da crucificação foram as mãos que criaram a nossa galáxia. Foram as mãos que criaram o universo. As mãos que criaram o universo foram pregadas na cruz por amor de você e de mim. As mãos que criaram e moldaram Adão foram as mãos cravadas na cruz pelo ser humano. Esse é o nosso Deus. Como é bom saber que temos um Deus que nos ama tanto, né? Billy Graham, o famoso pregador, disse certa vez que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Não é verdade isso? Esse é o maior acontecimento de toda a história. Deus veio aqui. Como é o nosso Deus? Nós já sabemos que ele é grande, todo-poderoso, é o Criador do universo. Agora, como esse Deus se revelou por meio de Jesus Cristo? Veja essas fotos aqui, que são apenas uma representação, né? Mas elas nos fazem pensar que o nosso Deus deu atenção a pessoas que eram marginalizadas. Uma mulher doente, com fluxo de sangue, portanto tida como uma pessoa impura, que vivia pelos cantos, não podia conviver com os demais seres humanos ali, ela é atendida por Jesus. Quem me tocou? Filha, você está curada. Eu te restauro. Ele deu atenção àqueles que eram desprezados, para quem não havia olhares. Jesus, ele procurava aqueles que eram marginalizados, né? Ele atende o clamor daqueles que a sociedade considerava os mais humildes, os mais simples, talvez realmente pessoas invisíveis. Para Deus, eles não são invisíveis. Ninguém é invisível para Deus, o nosso Deus. Jesus atende e vê cada pessoa. Ele está vendo você nesse momento aí no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Ele conhece o seu endereço. Ele sabe quem você é desde que você foi gerado. Ele conhece a sua história. É bom saber que temos um Deus assim, não é verdade? O nosso Deus abraça os pecadores. O nosso Deus abraça os sofredores. As mesmas mãos que criaram o vasto universo tocam os seres humanos, abraçam os seres humanos, e nós vimos isso em Jesus. É um Deus que para um sermão para adultos, para pegar criancinhas no colo. É um Deus em cuja agenda há tempo para ter ali, para atender ali criancinhas.
Que Deus maravilhoso é esse que diz: deixem que as crianças venham a mim, porque delas é o reino dos céus. Eu amo demais esse Deus, o Deus criador do universo que se fez ser humano e o Deus que morreu por nós. Ele não só viveu para servir de exemplo e mostrar quem é o Pai, para revelar o caráter da divindade, porque tanto faria se o Pai viesse morrer por nós, ou o Espírito Santo encarnasse e viesse morrer por nós, porque Jesus disse: o Pai e eu somos um, né? Então, no pensamento da divindade, Jesus tomou a decisão de vir e veio morrer por nós. E na cruz do Calvário, ele revela de forma mais profunda, né, o seu interesse pela humanidade e o que ele fez realmente por nós, pagando a culpa do pecado, nos tirando o peso da condenação e assumindo sobre si a condenação pelos pecados de toda a humanidade. Esse é o nosso Deus. Eu quero, concluindo já, lembrar com vocês aqui de uma história que eu li uns anos atrás, um livro chamado Flat Earth. Nada a ver com essa ideia de terra plana aí, que não tem nada a ver com a ciência, nem com a Bíblia, muito menos com Ellen White, né? Flat Earth é o nome de um livro que tem a ver com que é uma ficção, né? Na verdade, uma alegoria. Uma terra, um planeta em que só havia seres planos. Eram todos quadrados ou então triângulos, né? Que eram bidimensionais. E um dia aparece lá naquela terra uma esfera, portanto, tridimensional. E ela se apaixona lá por um daqueles quadrados, mas como se revelar ao quadrado se ele não tinha a mínima ideia do que seria a terceira dimensão, a altura? Eles só sabiam que era o comprimento e largura, não a altura. A esfera, então, tem a ideia de descer na Terra dos Planos e ali tentar conversar com o quadrado por quem ela havia se afeiçoado. Ela, então, desce e pensem comigo, quando ela toca o chão daquela terra, o que eles conseguem ver? Exatamente, apenas um ponto, né? Que é onde a esfera toca o chão. E ela diz: olá, tudo bem? Eu sou uma esfera. E o quadrado pensa e diz: como assim? Eu estou vendo um ponto, né? O que é uma esfera? E agora pense na dificuldade dessa esfera de explicar para aquele quadrado o que é a terceira dimensão, o que é ser um ser tridimensional. E ela tenta e fala, explica, ele não entende. Até que ela tem uma ideia: eu vou pegar esse quadrado no colo e vou mostrar para ele o que é a terceira dimensão, a forma como eu vejo as coisas, tridimensionalmente. Então a esfera pega no colo aquele quadrado e ele quase fica maluco, né? Quase enlouquece, porque realmente ele passou a ver o mundo de uma perspectiva que ele nunca tinha visto antes. Quadrados, triângulos, vistos de cima. Ele passou a ter uma ideia da terceira dimensão. Sabe, queridos, o nosso Deus, ele é um Deus multidimensional, infinito, além da nossa compreensão. Mas em Jesus, ele desceu ao nosso mundo para revelar-se em nossa dimensão, para que nós pudéssemos ter um vislumbre de quem é o Deus a quem adoramos, do nosso Criador. E hoje nós podemos saber que, além de todo poderoso e maravilhoso, esse Deus é todo amoroso, esse Deus é interessado nos seres que ele criou. Eu quero compartilhar com vocês agora um pequeno vídeo. Na verdade, é uma gravação em áudio de um programa de rádio, né, da CBN norte-americana, e um garotinho conversa com o locutor aqui. E esse garotinho, eu creio que, iluminado por Deus, revela também aqui essa faceta maravilhosa do nosso Criador. Acompanhe, então, essa gravação. Well, they call him the Sky Angel Cowboy, the voice of a little boy who called a radio station to share a story and a lesson that God showed him, a message that has now captured the world's attention. This is 13-year-old Logan Henderson. He lives on a ranch in the middle of Nebraska. Isolated from much of the world, he often listens to KSBJ Christian Radio out of Houston, Texas, which he picks up on Sky Angel. In late October, Logan made a call to the station that would soon be heard around the world. Hey, Mike, can I talk to you? You bet, Logan. What's up? I want to tell you something that God just told me. Okay. Last night, my dad was roping this calf. And this calf had been born from a really old cow. She didn't have really the greatest milk. She didn't have, like, the vitamin C and stuff. Okay. She broke her back. And this morning I went out and put her down myself. I was talking to God. I was asking God why. She was special.
And God said, you know, Logan, my son was special, but he died for a purpose. It's kind of the same thing. That calf was close to me, and God's son was close to him. Logan, you're so right. It's true. Think you're gonna be okay? Yeah, I'll be fine. But I just wanted to tell you guys that is so important. Just remember, when you lose a loved one or a pet, always remember that God gave his son too, and he understands. He will always understand. He will always just run to him. Logan, you're wiser than you know, buddy. Oh, I just figured I'd better call and share with you guys. Love you. Love you too. Bye. Bye-bye. Ele sempre nos entende. Ele sabe quem nós somos, o Deus Criador do universo. Ele já foi homem, ele mantém um corpo humano no santuário celestial. Nós temos essa compreensão pela Bíblia. E esse Deus se identifica conosco. Eu gosto de pensar que no peito do Criador do universo bate um coração de carne, um coração humano. Portanto, esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que se fez criancinha, cresceu como ser humano, ele entende o que é sentir frio, sede, fome, abandono, dor, morte. Ele compreende você. Ele passou por nossas agruras. Ele sabe o que significa realmente a humanidade. Como é bom saber que temos um Deus assim, não é verdade? Sabem, lá no Apocalipse nós encontramos, claro, você já sabe disso, palavras maravilhosas de esperança. E é dito lá que Cristo é o Alfa e o Ômega. O Apocalipse ele reforça a mesma verdade que João, o autor do Apocalipse, diz também no seu evangelho, que Jesus é Deus. Jesus é aquele que esteve morto e reviveu. O único ser da divindade que morreu foi Jesus. E ele é chamado de Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Ele não pode ser o segundo, ele não pode ser um ser criado, porque ele é o Alfa, ele é o primeiro, ele é o A e o Z do alfabeto, né? Então o Alfa e o Ômega foi aquele que deu a vida por nós. Em Apocalipse 22, 12, 13, 20 e outros textos mais, é dito que esse Deus voltará. Porque ele não nos criou para deixar aqui nesse mundo de pecado. Ele não veio aqui morrer na cruz e nos abandonou a esse mundo de pandemias, de morte, guerras e situações perigosas. Não, ele disse, eu voltarei. Ele garantiu, ele mesmo disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu voltarei. A promessa é certa. Deus prometeu, ele nunca mentiu. Ele voltará. E Apocalipse 1, 7 diz que todo olho verá. Né? Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Nós um dia veremos a face do nosso Deus. Você um dia poderá abraçar a Deus na pessoa de Jesus e agradecer por tudo que ele fez por você. Você crê nessas promessas? Você está firme nessas promessas? Que Deus nos ajude realmente a permanecer firmes, com toda a convicção que temos na palavra de Deus, né, e com a certeza de que não só Deus nos ama, que ele existe, que ele nos ama, mas que ele também em breve voltará para nos resgatar deste mundo. Ele empenhou a palavra dele. Ele pode fazer isso porque ele é Deus Criador. E ele vai fazer isso porque ele nos ama eternamente. Queridos irmãos, permaneçam firmes. Saibam que mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio às crises que certamente virão após a pandemia, Deus está sentado no trono do universo. Deus está sentado no trono de Safira, dizendo para nós, eu tenho o controle, não se preocupem. E esse Deus, além de todo-poderoso e glorioso, cercado pelo arco-íris do concerto, é Jesus, o nosso Criador humano, aquele que se identifica plenamente com os seres criados. Creia nisso, não tenha medo. Deus tem tudo sob controle, a sua vida e o universo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque em tua palavra encontramos conforto, encontramos esperança, motivação para prosseguir nossa caminhada neste mundo. Obrigado, Senhor, porque um dia tu vieste a este mundo como ser humano, tu nos abraçaste como humanidade, tu caminhaste conosco, empoeiraste teus pés no mundo. E daqui saíste para o santuário celestial interceder por nós e prometendo que voltarias, e nós cremos que tu voltarás. Que nós estejamos preparados com nossa vida em dia, em paz contigo, em comunhão íntima contigo, para que quando tu vieres em breve, possamos
ir para o céu contigo para nunca mais nos separarmos. Bondoso Deus, eu te peço uma bênção especial sobre a igreja de Barking, sobre o seu pastor, sua liderança, seus irmãos, seus membros, para que todos unidos possam levar avante esse evangelho maravilhoso, pregar, aproveitando as portas que tu abres para a pregação do evangelho. Mantém, Senhor, essa igreja unida, assim como também toda a igreja em todo o mundo e as pessoas que estão acompanhando neste momento esta pregação. Que nós possamos olhar para o alto e viver com essa esperança ardendo em nosso coração. São bênçãos que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, nosso Criador e nosso Salvador. Amém. Amém.